Bem-vindos à Tela Sacra, bem-vindos meus caros Capricórnios. Vamos então ver uma leiturazinha para vocês, quais são as possíveis mensagens que têm disponíveis nesta leitura para vocês. Esta leitura é de dezembro de 2025, mas pronto, independentemente de quando vejam o vídeo, eventualmente pode haver alguma mensagem relevante para a vossa situação ou que possa ajudar no vosso desenvolvimento. Não se guiem só por aquilo que eu digo, abram a vossa mente, estimulem a vossa intuição, tentem interpretar também os símbolos ou as imagens, pois aquilo que eu vou fazer é apenas uma das possíveis interpretações desta leitura. A vermos eventualmente a narrativa ou a história que possa estar aqui, que possa servir de ajuda para qualquer situação nas vossas vidas. Este aqui vai direcionado então para as pessoas do signo de Capricórnio, ou do arquétipo, pessoas relacionadas com o arquétipo Capricórnio. Não importa que seja de Sol, de Lua, de Vênus, de Marte ou de Ascendente, ou que simplesmente tenha alguma afinidade com o arquétipo ou a energia de Capricórnio no geral. Com isto, vamos começar então com a vossa leitura. Temos na situação presente o Cavaleiro de Pentáculos, ou Cavaleiro de Ouros. É o único Cavaleiro do Tarot que não está em movimento. O que pode ser por vezes um bocado frustrante, né? Porque parece que está estagnado, está ali parado, mas na verdade está atento, está a observar, está a ver como as coisas evolvem e crescem, porque sabe que muitas vezes as coisas, no dia em que semeamos, não é o dia em que colhemos. Né? O problema muitas vezes, sobretudo no mundo hoje em dia, é que tudo deveria ser já para ontem. Né? Está tudo bem, e quando acontece alguma coisa já devia ter sido ontem, já devia ter sido há não sei quantos anos. É sempre a mesma história. Mas isso aí é a nossa mente, como funciona, e poder utilizar isso para podermos ganhar consciência de como funciona realmente e a seguirmos as mensagens da natureza. Tal como é por isso que geralmente o Cavaleiro de Pentáculos, nem toda a gente gosta dele, que é uma energia, lá está, de sentir parados, mas não é negativa, né? Ou geralmente não é negativa. Isto aqui não é paralisia, não é estagnação, pelo contrário, é paragem voluntária. O cavaleiro para poder observar o reino, para poder observar como as coisas estão a desenvolver, né? Não é, faz parte do seu trabalho, ou do seu objetivo, né? De parar e observar e ver as coisas desenvolver-se e a crescer, né? Então isto aqui é um bocado, começa logo aqui um bocado com esse chamado para parar, se calhar até já têm estado parados, agora que é também época natalícia, né? Muita gente às vezes já está, apesar do rebuliço agora de Natal, muitas pessoas se calhar têm tendência para acalmar um bocadinho, estar mais caseiros, passar mais tempo com a família ou com amigos, ou não se deixar levar tanto pelo ritmo frenético do mundo e as mil e umas necessidades obrigatórias que temos que ter. Não, é simplesmente deixar ir tudo, parar e observar as coisas a fluírem, né? Então quando a gente estiver a olhar para uma gota de água, né, num rio, onde é que já vai esta gota? Espera aí, e aquela, e a outra, né? E a coisa é não, simplesmente estar parados a observar como as coisas fluem, como as coisas se transformam, como se moldam ao longo dos tempos. E para começar isso, e para complementar esta leitura, esta carta, temos Laguz. E então para mim é muito positivo isto, porque temos aqui terra e temos aqui água, e ambos são bastante frutíferos. O Cavaleiro de Pentáculos, eu geralmente associo muito, é isso de estar a observar o reino, né? Ver como as coisas crescem, e lá está, e Laguz tem a ver com a renovação, com a purificação. E então é como que o cavaleiro fez o seu trabalho e agora está simplesmente a zelar pelo reino, está a observar as coisas à sua volta, a renascer, por assim dizer.
apesar de estarmos no inverno, né? E Capricórnio ser um signo de inverno, eu acho que é na paciência necessária, ou nesta paciência do Cavaleiro de Pentáculos, é que sabemos que, lá está, como estava a dizer ao princípio, não é no dia que a gente semeia que vamos colher os frutos. É daí que tem essa tal paciência do Cavaleiro de Pentáculos, em que ele fez o que tinha a fazer, fez o seu trabalho e agora simplesmente está de vigilância a ver como as coisas se desenvolvem, como as coisas estão a renovar-se, por assim dizer. Então acho que já sobretudo desde o último eclipse, ou dos eclipses que aconteceram em setembro, muita gente tem vindo, pronto, a ter umas certas transformações internas e nas suas vidas, e pode ter sido que então Capricórnio tenha tido umas grandes transformações. Tenho vindo a falar dessa integração das polaridades opostas e pronto, é todo um desafio que todos nós temos vindo a enfrentar. Mas Capricórnio que teve que então que lidar tanto com a sua natureza, do arquétipo do soberano, como que lidar talvez com situações de controle e de disciplina. Tivemos Saturno em retrógrado, que ainda bem agora finalmente já está em movimento direto, e acabou também o retrógrado de Mercúrio, que teve a ação nas últimas semanas. Pronto, tudo isso são fatores que possam ter vindo a desenvolver tanto aspectos de lá está de Capricórnio internamente, como também na ajuda da integração da polaridade das energias de Caranguejo, também que foi muito essencial. E enquanto que aqui está, lá está, sabem, talvez tenham essa sabedoria que é uma questão de paciência, né? O trabalho foi feito, ou parece ter sido feito, né? E agora é o momento simplesmente de ter a vigilância necessária e deixar as coisas então a crescer e desenvolver-se por si próprias, para permitir essa tal renovação ou renascimento de uma nova etapa. Foi posta em causa, foi comprometida, foi transformada, foi enxertada, por assim dizer, ou pode ter sido, né? Esse nível que eu tenho vindo a falar nos últimos meses, e agora estou a ver aqui como que culminar um bocado essa situação, apesar de estarmos no inverno. Eu acho que muitos de vocês já estão a viver como que uma primavera interna, né? Ou está-se a preparar para isso, então já sabem que já fizeram o trabalho que tinham a fazer agora para este inverno, e agora é só uma questão de tempo até então as coisas começarem a brotar e a desenvolver-se. No entanto, a tendência para onde esta energia está a ir é para um 5 de pentáculos, né? 5 de pentáculos não é das cartas mais positivas do tarot, porque é a carta da miséria, a carta da pobreza. E então eu acho que isto aqui talvez seja mais, não é mental, isto é físico, isto aqui está associado com o plano material, mas eu acho que talvez que uma das razões disto é que, apesar de terem, lá está, as coisas tardam tempo, né? O dia que semeamos não é o dia que colhemos. E então até pode ter havido o trabalho e a pessoa agora está simplesmente vigilante e deixar as coisas evolverem. Mas a longo prazo o que é que pode vir a acontecer? É que as coisas são mais lentas que a gente está à espera, né? E então torna-se frustrante e a gente depois já precisa de certas coisas e não pode estar todos os dias aqui parado, estagnado, com paciência, vigilante, né? Imagina o que é estar nesta posição durante 3 meses, ou 6 meses, ou 9 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, né? Aí a pessoa dá em doida. É natural, é natural, e talvez então seja um bocado isso, porque a rigidez de Capricórnio e essa extrema normalmente disciplina que tem pode levar a, não só a manipulação, mas a manipular a si próprio. Isto é, a convencer a si próprio que isto aqui tem que ser assim ou tem que ser assado, que é tal rigidez. Mas pronto, apesar de aqui a água Laguz ajuda na fluidez, então acho que aqui já aprenderam uma certa lição para libertar-se um bocadinho dessa rigidez, para ser um bocadinho mais maleáveis. No entanto, como é um processo lento e demorado, né, e possivelmente pode ser que seja uma nova perspectiva na vossa vida, então o difícil, ou esta escassez ou pobreza, o que está a aparecer a mim, acho que tem a ver com a dissolução do ego.
A gente, quando passa anos e anos com uma certa ideologia, ou com uma certa vida, com certos hábitos, sofremos um grande impacto quando isso é quebrado. Quer ter sido um trabalho, ou um relacionamento, ou o que seja, estamos anos e anos a viver essa experiência e pronto, e em pouco tempo tudo isso desmorona-se, tudo isso cai, e com isso a pessoa também. A pessoa também, porque não é a pessoa em si, é a máscara que vestia, é o traje que vestia, é o papel que estava que estava a realizar. É natural, porque a pessoa, lá está, tem um estatuto, ou tem um trabalho, ou tem um relacionamento, e vai identificar-se com isso, né? Porque faz parte da natural, né? Uma pessoa na adaptação e na drama da vida acaba por cria o seu palco e atua no seu palco. Isso aí é inevitável. Agora, o problema é quando nós nos identificamos tanto com a personagem que nós criamos, o dia que já não estamos a viver isso, então a pessoa sente-se miserável, né? Sente-se miserável porque pensa em tudo aquilo que perdeu, ou tudo aquilo que teve e que já não tem, e na verdade o problema nem é o que teve e o que viveu, quem lhe está a dizer isso é a identidade, parte da sua identidade criada que está a ser dissolvida, né? Um bocado o que acontece também na velhice. Uma pessoa que trabalhou toda a sua vida e chega aos 60 e tal ou 70 anos, se calhar deixa de trabalhar e muitas vezes adoece ou perde-se, porque se perde-se propósito da vida, né? Perde sentido. Porque durante anos e anos o seu propósito estava dependente da máscara que vestia. E o dia que deixa de pôr essa máscara, então parece que perde todo o sentido. e na verdade é uma oportunidade, porque isso aí é que é a verdadeira flexibilidade. É quase como que ter a plasticina ou barro nas mãos, e cabe-nos a nós ser criativos para então poder moldar isso como nós desejamos. A coisa é que, pronto, a gente muitas vezes acabamos por tentar copiar formas anteriores que já perdemos, né? Quando a pessoa tem uma crise, passa por uma noite negra da alma e passa pela dissolução do seu ego, inevitavelmente vai criar uma nova versão de si própria. E essa nova versão vai surgir como que uma nova versão do seu avatar, do seu ego, né? E a conclusão é que a gente nos identificamos e apegamos ao papel e à personagem que nós criamos. É normal, faz parte da nossa narrativa pessoal, do nosso desenvolvimento. Então é normal e nós é que estamos a viver essa experiência imersiva, e então é natural que a pessoa vai a rir e chorar de certas situações, por estar a identificar-se com isso, né? Então o que eu estou a ver aqui um bocado é que está a haver talvez essa tal dissolução do ego. E claro, nunca é fácil, porque a pessoa tem que realmente enfrentar ou passar pela noite negra da alma. Já foi feitas as preparações necessárias, acho que já fizeram o tal enxerto de caranguejos que tinha falado, né? Já tem estado a trabalhar se calhar nessa polaridade, ou na unificação dessa polaridade, o que vai ajudar a limpar e renovar a vossa energia, mas claro, vai demorar um certo tempo. E enquanto que isso está a desenvolver, está outra parte de vocês a apodrecer. Isto é todo, é puramente alquímico. Isto aqui é todo o processo alquímico, porque realmente a gente, para poder chegar à pedra filosofal, o cristal inferior, Lesser Crystal, ou Lesser Stone, que é assim que se chama, aliás, que é a pedra inferior, que é uma das etapas que existe na alquimia, em que nós passamos por várias experiências e aprendemos a lidar com os vários elementos de transformação. E quando chegamos a um certo patamar, nós criamos esse tal avatar, ou ego, né, que ajuda no desenvolvimento. Só que no momento que a gente o cria, ele começa a apodrecer, né? É como que fazer
como no inverno, cada floco, como é que se chama? Sim, o floco de neve, né? Cada floco de neve tem uma forma característica, tem um cristal característico e diferente de todos os demais. E então nós, muitas vezes, passamos por essa experiência de criar esse cristalzinho e tão bonito e tão fixe e não sei o quê, mas o que é que acontece? Vai acabar por derreter e vai voltar ao mar, vai se dissolver. E muitas vezes é aí que nós, lá está, somos relutantes no processo, porque passamos tanto tempo e energia para podermos criar esse tal cristal. Isto é tudo uma metáfora, né? Mas acho que, pronto, talvez para ganhar um bocado de consciência ou visualizar como se dá na natureza o processo do ciclo da água, né? Desde o mar, evaporar, nuvens, a precipitação, cair nas montanhas, ou nos cumes altos, onde geralmente de inverno está mais frio, cria gelo, e desse gelo então forma-se os tais cristais. E é aquilo um bocado que acontece nas nossas vidas, em que nós temos a cristalização da nossa identidade. Quando cristalizamos a nossa identidade e passamos a identificar quem nós somos com essa cristalização. Até que acontece uma ruptura, acontece alguma coisa que dissolve isso, que dissolve esse cristal, que é inevitável, tal como a natureza. Então o cristal pode até ficar anos e anos lá naquele cume, mas também pode acontecer que venha algum raizinho de sol, derrete aquele cristal, e aquele cristal volta então a entrar no ciclo da água, ou no ciclo que vai permitir esse cristal, pronto, de voltar à sua origem. E é assim que funciona em termos da dissolução do ego. Nós cristalizamos, criamos essa ideologia de quem nós somos, essa máscara, esse traje, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assado, eu sou fascista, e aquilo, e aquele outro, e a pessoa identifica-se com isso, né? Não, na raiz a pessoa é, né? Aquela história do I am, eu sou. Todo o resto são nomes e adjetivos. Né? Agora, estes nomes e adjetivos têm a ver com a experiência pessoal da pessoa, aquilo que nós criamos e as circunstâncias que nós enfrentamos, e também está aberto à interpretação. E é aí que isto aqui é toda uma história, porque isto aqui realmente tem a ver. Pronto, para tentar explicar este tipo de processos, eu vou buscar um bocado as analogias dos processos naturais, que se vê na natureza. E este aqui do cristal é um aspecto bastante importante, do cristal de gelo, né? Porque aquilo que a gente quer realmente é fazer um cristal sólido que dure anos e anos. Esse é que é o ideal, que vai de encontro à ideologia da pedra filosofal, porque a pedra filosofal é algo mais permanente, é algo que, quando a pessoa atinge uma certa iluminação, é um cristal que perdura, enquanto que a pedra Lesser Stone, a pedra menor, é uma etapa transitória, que está mais ou menos a meio do processo alquímico. É daí que estava a falar. Eu acho que o que está a acontecer aqui é que realmente vocês, dentro do vosso processo alquímico, já estão a ganhar mais consciência de como é que funciona, mas ainda estão numa etapa transitória, que é uma etapa que realmente é muito importante. Que é essa aí que eu estava a falar, do gelo que se dissolve, né? Porque é aí que a gente perde muitas vezes o sentido completo de nós e da vida. As pessoas, chamam isso, são crises, né? E depois vão aos psicólogos e tomam medicamentos e etc. Porque assim já não têm que estar a enfrentar essas situações, essas dificuldades, então vão voltar ao ponto de partida. Não voltam, porque depois vai ser mais rapidamente, vão chegar novamente à depressão e à dissolução, mas vamos estar aqui a perpetuar esse ciclo de ingestão de substâncias e de médicos e de psicólogos e de psiquiatras e etc. Porque não estamos a entender esse tal processo, né? É como que o cristalzinho de gelo apanha um bocadinho de sol e derrete, e pronto, então vai ter que ir ao psicólogo, né? Porque já não é aquilo que era. É um bocado assim que funciona, né? Mas não
Não entendemos isso porque perdemos a nossa ligação com a natureza, e apesar de termos muito conhecimentos hoje em dia sobre os processos naturais e os ciclos naturais da natureza, temos uma certa dificuldade em conseguir adaptar isso às nossas vidas. E eu vejo aqui muito esse aspecto alquímico, né? Do processo alquímico, como está a acontecer, da criação dessa tal cristal, né, que é uma etapa transitória para poder atingir realmente a pedra filosofal. E então esta noite negra da alma, ou esta miséria, ou esta pobreza que está a acontecer, pode vir a acontecer, né? Porque ainda, isto aqui supostamente é para onde a energia está a fluir, é um processo necessário. E inclusive, se querem saber mais sobre isso, porque não quero adiantar muito, não vou estar aqui uma hora a falar sobre isto, né? Ou mais. Mas esta carta aqui, neste contexto da alquimia, associo então à etapa da putrefação, porque é a dissolução do ego. Bem, na verdade a dissolução do ego é a segunda etapa, mas aqui acho que já passaram por essa dissolução do ego, daí então talvez já terem integrado os aspectos de terra e de água. E terra então já é a conjunção. Então a dissolução e a conjunção acho que já foram feitas. Pronto, que supostamente também foi necessária então a calcinação e a separação, que são os 4 processos principais, de onde inicia, e é isso que forma a pedra menor. E dessa pedra menor, assim que é criada, que é o tal cristal de gelo, que é temporário, vai então dissolver-se, vai apodrecer. Pronto, o cristal de gelo não apodrece, né? Mas para perceberem um bocado a analogia, as 4 etapas principais, a calcinação, dissolução, separação e conjunção, é aquilo que forma a pedra menor. Assim que a pedra menor é feita ou é concretizada, que é como se fosse, lá está, esse tal cristal de gelo, vai então, assim que ele é criado, vai começar a autodestruir-se a si próprio. Então esse gelo vai ter a tendência a voltar para o mar, enquanto que a pedra menor vai putrificar, vai começar a apodrecer, porque é nesse apodrecimento que vai começar a fermentar, e dessa fermentação é onde o alquimista vai ter que fazer a devida destilação para poder retirar os materiais refinados mais puros da substância de tudo o que tem em si, né? Nós nascemos como que petróleo, como que crude, na verdade, e nós aprendemos ao longo da vida a refinar aquilo que somos, a poder trabalhar os nossos materiais internos. Na alquimia, pronto, o conceito, na verdade, até é com os metais, né? Em que transformar desde o chumbo até ao metal, pronto, aos metais nobres, até ao ouro, até a prata e o ouro, etc. Mas pronto, mas isso são analogias e são formas de interpretação, porque a gente consegue analisar isso ao longo dos nossos processos na vida e como funciona essa mesma alquimia. E aqui, pronto, esta conversa toda, ou esta leitura toda, está-me a levar muito no sentido da alquimia, que é a alquimia da alma, né? Há pessoas que gostam desta história da alquimia porque pensam que dá para transformar o chumbo em ouro, mas na verdade a gente transforma as nossas impurezas, por assim dizer, em algo nobre. É dentro das nossas impurezas que nós descobrimos o ouro de nós mesmos. Mas é preciso passar por esse tal processo de refinamento. E esse processo de refinamento leva talvez vidas e vidas, e pronto, e tem todo um processo. Há várias interpretações disso. Eu gosto de utilizar o processo de 7 passos, que está muito associado com a tábua esmeralda de Hermes Trismegisto, supostamente. que é toda uma incógnita, mas pronto, mas dentro da sabedoria hermetista e dos conhecimentos hermetistas há todos esses conceitos, porque estou aqui a partilhar com vocês, mas que requer muita bagagem e anos de estudo. Mas pronto, para poderem entender, então, se houver este mal-estar que vem aí, tipo se a pessoa pensa que está a perder a si própria, talvez,
é uma oportunidade para poder fermentar e destilar. Porque é essa destilação que vai ajudar a vocês então poderem a retirar pronto, a matéria nobre, né? O verdadeiro valor desta experiência, que já têm vindo, né, fazer todo o processo de integração. Agora parece que está tudo a ir abaixo, mas é aqui neste processo que realmente vai trazer uma nova consciência no seu devido tempo. É preciso ter essa tal paciência, né, para poder ver como é que as coisas desenvolvem, e vamos estar sempre talvez em dúvida ou em desafio por causa de certas necessidades e limitações. Tem a ver um bocado com isso, que ao princípio talvez a pessoa tem paciência e sabe que faz parte do processo, né? Mas quando o processo é demorado e tarda anos e anos, a pessoa vai estar mais preocupada com as suas limitações e as suas necessidades, que são coisas que muitas vezes está fora das suas mãos, né? A pessoa tem que se adaptar a isso para poder tentar fazer o melhor com isso. E entender então como é que o processo está a funcionar para poder então destilar e conseguir os materiais nobres que vão permitir então fazer a etapa final para que formar a pedra filosofal. Isto é algo hereditário, Otala, isto é algo que já vem de trás, que é algo hereditário. Então o mal-estar ou a miséria que possam estar a experienciar, ou que venham, possam vir a experienciar essas tais limitações e necessidades, é algo que possivelmente está fora das vossas mãos, porque é algo que já vem de forma hereditária. É algo que, pronto, por várias razões, né, que possa vir já dos vossos pais, vossos avós, ou já de outros antepassados mais antigos, que vocês talvez tenham estado a fazer o vosso trabalho, mas esse trabalho é dificultado por talvez uma falta de consciência ou uma certa parte energética que venha já do passado, uma relação kármica que possa estar a fazer um certo bloqueio, por assim dizer, ao vosso desenvolvimento. Mas pronto, mas tudo tem a ver com talvez, como eu estava já a falar geralmente em relação a Capricórnio, há a tendência para uma certa rigidez. Não vejo ser esse o problema, mas a rigidez e a transformação, que é o número 5, as mudanças, podem ser em si uma dificuldade, porque muito é perdido ao longo do caminho, né? Este aqui é o fim de uma batalha, onde aqui este sobrevivente está ali a tentar curar, pronto, a pôr um curativo ali na sua mão. Pronto, mas como é que é dizer? As batalhas levam a sentirmos um sentido de perca. E lá está aí, não nos afeta só a nós, como já vem já de família ou já vem já do futuro. Então, como isto estava a levar no sentido da alquimia, se calhar já algum dos vossos antepassados, ou dentro da família, tem estado se calhar a tentar libertar-se e transformar-se em termos alquímicos, quer seja de forma consciente ou inconsciente, e isso de certa forma tem vindo a afetar também no vosso progresso, mas em ver, pronto, talvez que a cultura, não só geral, mas da família, né, leva a pensar que quando então nós temos uma perca é algo mau, né? Enquanto que aqui neste caso não é, essa perca é uma perca necessária para poder permitir a transformação. É preciso putrificar para começar a fermentar, e quando começar a fermentar então o nosso trabalho é de poder destilar então o que resulta dessa situação. É um bocado, eu estou a falar muito abstrato hoje aqui nesta leitura, não sei se vão entender, porque talvez precise de alguma bagagem, mas estou a tentar, através de metáforas, poder explicar um bocadinho não só os processos naturais, como que todo o processo alquímico, e como talvez dentro das vossas vidas esse processo tem estado a influenciar-vos, né? E ao que parece já vem dentro da rama da família. E então pode ser que algum antepassado vosso já tenha tido alguma influência na transformação atual que vocês tenham estado a experienciar. E apesar de nós termos a tendência de ver isso como algo negativo, é na verdade aí pronto, é na lama, né, que a gente descobre o ouro.
E então tenham isso em atenção, porque eu estou a ver que esta leitura calhou para vocês uma leitura bastante relacionada com a alquimia da alma. Chegamos ao vosso desafio. Realmente o desafio é talvez de ter uma certa introspeção, permitir que os ciclos também fechem ou acabem, mas aqui está, lá está a semente. Então o ermita, aqui nós temos na verdade, é aqui embaixo, não sei se conseguem ver, aqui logo por cima do temos uma coisinha que é uma semente. Então é aquilo que eu falava logo aqui ao princípio, não é o dia em que semeamos que nós vamos estar a colher os frutos. E então parte do desafio é fazer a devida introspeção, enquanto que a pessoa tem que se manter paciente. Acredito que possa ser bastante frustrante, porque isso aí pode levar meses ou anos de desenvolvimento. De todas as formas, o processo alquímico é algo que a gente geralmente não consegue só numa vida. Já temos que ir preparando já em vidas passadas, ou através talvez da hereditariedade que nos é deixada pela influência energética da família, em que então parte dessa energia e de sabedoria então já está dentro da rama familiar e pode ajudar no seu desenvolvimento. Mas realmente o desafio, estou a ver aqui, é ter uma certa introspeção e ver então quais são essa tal semente ou esse tal potencial que possa vir a ser desenvolvido. Para complementar então o ermita, temos aqui Rebo, que tem a ver com a reciprocidade, com o dar e com o receber. Então realmente pode haver uma certa influência kármica, que tem sido talvez um desafio para poder encontrar um certo equilíbrio ou até encontrar parcerias ou colaborações, porque geralmente o caminho do alquimista é um caminho bastante solitário, né? E então talvez que a pessoa tenha uma certa necessidade de trabalhar com outros ou pesquisar sobre este assunto com outros, mas o que acontece é que em grande parte é todo um processo interno e é preciso encontrar então um certo equilíbrio entre o dar e o receber a nós próprios e com o mundo, né? Porque apesar de nós talvez querermos ligar-nos a outros para podermos então avançar com estudos e entendimento dos processos alquímicos, nem toda a gente está virada para isso e é parte do nosso trabalho então de podermos fazer a nossa devida introspeção, o nosso trabalho interno, também não obcecar sobre isso, né? Mas poder desenvolver esse potencial, porque é aquilo que vai resultar a longo prazo. Tal como eu digo, é um processo que pode tardar vidas e vidas. Possam já estar num patamar mais avançado, talvez. É possível, se calhar, atingir a pedra filosofal ou algum ponto mais elevado ainda dentro desta vida, tal como, lá está, Buda ou Jesus, ou se realmente existiram, né? Aquilo que a gente fala sendo os iluminados, são pessoas que conseguiram atingir a pedra filosofal. Isso aí não é só feito numa vida, já é algo que já têm vindo a preparar durante, não sei se acreditam na reencarnação, mas não é de um dia para o outro que as coisas surgem. É preciso plantar essas sementes, cuidá-las, desenvolvê-las, saber como gerir isso, estar vigilantes, observar, permitir a renovação, a limpeza, o seu crescimento, para passar por todo o processo. E então realmente acho que o desafio realmente é continuarem com uma certa paciência e introspeção, de verem então como desenvolver essa semente, como deixá-la brotar, né, nas vossas vidas e eventualmente levar a todo o processo alquímico necessário para levar à vossa iluminação ou integração com o divino. Chegamos à conclusão ou solução, a possível solução desta história, e nós temos o 3 de pentáculos ou 3 de ouros, né? Que este aqui novamente é aquilo que eu estava a falar, do querer trabalhar se calhar em conjunto por um objetivo maior, só que independentemente de outros estarem ou não a participar nisso, é um trabalho pessoal que a pessoa tem a fazer, é o trabalhar em si,
por uma causa maior, por uma causa justa que queira fazer, Berkano tem a ver com realmente a criação ou a criação de algo novo ou de algo realmente a desenvolver. Então tudo isto tem a ver com uma nova etapa no vosso processo de alquimia. Acho que já chegaram a um certo patamar de desenvolvimento, onde, tal como estava a falar, já chegaram à pedra menor, ou também pode ser visto como a analogia que eu estava a falar do cristal de gelo. É temporário, sim, mas é um processo necessário para permitir então vocês ganharem consciência de como esse processo está a afetar nas vossas vidas. É preciso ter um certo enraizamento e encontrar equilíbrio nas vossas vidas para poder desenvolver o vosso potencial e então pôr mãos à obra, porque independentemente de outros estarem ou não a trabalhar nisso ou nesse sentido, esse é um trabalho pessoal que vai além de vocês próprios, que têm a desenvolver e que realmente é algo, acho que é algo novo que está a surgir nas vossas vidas e é por isso que talvez uma nova etapa, é preciso esta transição, é preciso deixar ir essa velha carcaça daquilo que idealizávamos, de quem pensávamos ser, para permitir tornar-nos naquilo que seremos amanhã. Agora, claro que complicado muitas vezes é dentro destas etapas de transição, é quando as pessoas têm que enfrentar a si próprias, ao seu lado de sombra, às suas emoções, à confusão, às dúvidas, muitas sensações desconfortáveis, né? E pronto, é aí que muitas pessoas acabam por desistir, pronto, distraem-se, vícios e médicos e tudo que sirve para anestesiar basicamente o processo. E pronto, não quer dizer que esteja completamente errado, mas faz com que a pessoa acabe por atrasar-se a si própria, porque na verdade não está a conseguir aguentar com todo o potencial que tem por desenvolver e então anda a abrandar o seu desenvolvimento para ser mais fácil de gerir, por assim dizer, mas isso porque a pessoa não está a 100% concentrada no desenvolvimento de si própria. Tem outras responsabilidades, tem outras coisas por viver na vida. Agora é um momento talvez de parar e observar para poder deixar com que a energia da terra e da água se equilibre, mas com isso também desenvolver as raízes necessárias para ver onde está o vosso potencial e utilizá-lo a favor para poder criar certas colaborações ou parcerias ou simplesmente para ter mais equilíbrio e reciprocidade nas vossas vidas. Apesar de haver certas percas ou dificuldades pelo caminho, necessidades e limitações dentro das transformações e mudanças que possivelmente não só vocês vão estar ou estão já a vivê-las, mas inclusive os vossos antepassados ou alguém da vossa família possa ter vindo já a experienciar. E isso então serve de energia e aprendizagem também para reforçar o vosso desenvolvimento e realmente levar a uma nova criação, uma nova etapa necessária para poder então trabalhar no vosso magnum opus, ou no vosso grande trabalho cósmico ou divino. Que na verdade, pronto, esse aí é que é o nosso verdadeiro objetivo, mas nos distraímos, né, com os jogos, né, e faz parte da experiência da vida. Todos os jogos que nós vivemos na vida manifesta, mas acabamos por, em grande parte, atrasar o nosso processo de desenvolvimento divino, por falta de entendimento e falta de ligação com os processos naturais que levam a essa transformação alquímica e refinação da nossa alma. Para concluirmos, então tenho aqui o fim do baralho. Este fim de baralho é então a energia geral desta leitura. Temos aqui o Pajem de Copas. E o Pajem de Copas, novamente, é um princípio. Bem, eu falei que era um princípio por causa de Berkano, porque o resto das cartas não é propriamente um princípio. Mas pronto, temos Berkano, que é dar início a uma nova etapa. E aqui realmente a energia toda é sobre começar essa etapa. Vai haver sempre turbulências. Aqui atrás temos o mar,
com pronto, as ondas e o mar muito turbulento, então vai sempre haver turbulência e dificuldades, mas está nas nossas mãos de poder observar aquilo que realmente importa, a poder controlar as nossas emoções, desenvolver a nossa capacidade espiritual, se calhar, ou de entendimento de certos aspectos espirituais, tal como aqui está a falar da alquimia, é um aspecto espiritual que muito mal entendido, né? Eu próprio tento aprender sobre isso e desenvolver, mas também não sou nenhum mestre da alquimia, por assim dizer, mas gosto de analisar os 7 processos da tábua esmeralda. E aqui então a mensagem geral é de manter-vos tão curiosos talvez, ou pronto, é uma energia jovem, ou pagem de copas, então já é uma energia bastante elevada, é um novo princípio, mas está a chamar a atenção em manter o foco realmente naquilo que querem desenvolver, nas vossas emoções, naquilo que está nas vossas mãos, né? Das vossas emoções e aspectos espirituais que possam desenvolver, apesar de o mundo e a vida estar cheia de turbulências e de coisas. Pronto, pode ser o mundo ou pode ser as vossas próprias emoções, né? Tal como aqui, pronto, isto é terra, isto é pentáculos, há justificações que possam ocorrer que alteram o nosso estado de ânimo e emocional, e isso em si é como se fosse toda uma tempestade, toda uma turbulência a ocorrer nas nossas vidas, mas em vez de estar focados nesses problemas, nessas dificuldades ou nessas más emoções, é saber que temos nas nossas mãos o potencial de poder transformar isso, mas também parte da aceitação necessária para poder fazer com que as coisas aconteçam. É aí que está a verdadeira alquimia, é aceitar as coisas como estão, mas entender os processos para então poder jogar a nosso favor. Um bocado como aquela história do gelo, né? O cristalzinho derrete, normalmente, natural, e então vai voltar para o mar e passar pelo processo todo outra vez para voltar a cristalizar, eventualmente. Para complementar, estou a ficar rouco já de falar. Mas pronto, porque está a chegar ao momento já de me despedir de vocês. Mas para complementar então aqui o página de copas, temos Yera. Oh, que boa runa para terminar. Estava inconsciente, ainda estava por desenvolver, mas é uma runa muito boa então para terminarmos, porque volta a trazer aquele tema que eu falava no princípio, que o dia que nós semeamos não é o dia em que colhemos. Esta runa Yera é a runa da colheita. E então continuem com o vosso foco tem que continuar no sentido de vossas emoções e do espiritual. Há mil e umas razões, se calhar, para distrair-se, para não focar nisso, né? Porque há muita turbulência e tempestades por trás, mas ao manter o foco naquilo que realmente se quer, é quando então eventualmente virá o momento da colheita. É como que aqui tem que se manter vigilantes e com paciência, porque quando chegar o momento oportuno vão poder fazer a colheita. Agora, se entretanto já se distraíram por causa de terem que ir para a guerra, ou terem que ir por outras razões, necessidades ou limitações, já não estão a olhar pelos vossos investimentos ou por aquilo que têm vindo a desenvolver, então naturalmente essa colheita vai perder-se, né? Ou pode vir a perder-se. Então, depois de tanto trabalho que vocês têm tido e desenvolvido, né, era uma pena deixar esse trabalho a perder-se, e então, de certa forma, tem que manter o foco nesse desenvolvimento, apesar de haver dificuldades pelo caminho, mas conseguirem sempre manter uma certa claridade em relação aos vossos objetivos e como então poder desenvolver isso para terem uma boa colheita. Não vai ser fácil, não costumo ler muito, logo 9 e 3 de espadas, pronto, não vou adiantar muito a conversa, mas realmente vai haver experiências bastante complicadas por enfrentar, tal como dizia, é uma noite negra da alma. Quem quer atingir um novo patamar, às vezes espiritual, ou para poder passar por esse processo alquímico, tem que estar disposta a ter que passar às vezes pela adversidade e as dificuldades.
eu já tenho vindo a falar noutras leituras sobre aquela analogia do caranguejo, né, que está sempre a crescer, chega um momento que está desconfortável, né? Porque cresce mais do que a casca não cresce, então vai ter que refugiar-se debaixo de uma rocha, sair de dentro da sua casca e formar uma nova casca, né? Não sei se sabem o processo, como é que funciona do caranguejo, mas é assim que funciona. Pronto, como não é a vossa energia de Capricórnio, pode vir a ser uma nova experiência que tenham que passar, né? Em que a rigidez da vossa armadura, dessas proteções e mecanismos de defesa que desenvolveram ao longo da vida, está a precisar de uma certa renovação. Lá está, uma limpeza e renovação, um renascimento. Há todo um trabalho a fazer. Então vão ter que confiar no processo, vão ter que se libertar dessa velha casca, né, e formar uma nova casca, uma nova armadura para poder permitir então continuar com o vosso processo de desenvolvimento alquímico. Há grande potencial para isso, têm que encontrar talvez mais equilíbrio nas vossas vidas e não se deixar levar tanto pelas distrações justificadas, né, que possam vir já também do passado, lá está, problemas financeiros, problemas de heranças, ou problemas psicológicos, emocionais, intrigas, dramas, tudo isso acaba por desviar a pessoa muitas vezes do seu verdadeiro objetivo. Parece tudo tão necessário e, na verdade, a pessoa se simplesmente deixar ir e aceitar esses processos, mais naturalmente vai poder concentrar-se naquilo que realmente tem a fazer, no seu trabalho, e poder focar nisso. Agora, claro, não vai ser fácil, pode haver tendências para poder viver uma espécie de pesadelo ou ser atraiçoado por outras pessoas ou por certas situações, mas tudo isso para poder permitir também ligar-se, transformar-se e ligar-se a algo mais profundo e divino que já está em vocês, né? Pronto, com isto vou deixar. Espero que tenham gostado da leitura. Convido vocês a fazerem também mais a vossa introspeção, tentarem explorar mais sobre este assunto. Alguma dúvida também podem me comunicar através do canal de YouTube ou do meu Facebook, onde podem deixar algum comentário, alguma pergunta sobre algum destes aspectos, e eventualmente posso vir a ajudar a explicar algumas coisas sobre isto do processo alquímico. Não sou nenhum mestre, mas já tenho algumas noções dos processos, como funcionam, e é isso que eu tento aplicar também nestas interpretações do tarot, porque ajuda bastante a ganhar uma nova visão sobre os processos naturais e pessoais de transformação, para podermos então continuar dentro do nosso caminho de integração, individuação e realização cósmica com o divino. Mas pronto, independentemente do que seja, deixo isto aberto à interpretação para vocês também poderem fazer agora o vosso trabalho de introspeção. Já na leitura antes que eu tinha feito, que foi a Sagitário, também me tinha saído estas duas cartas, apesar de serem posições diferentes. Bem, mas pronto, não quer dizer que talvez tenham vocês também alguma influência da energia de Sagitário, aquilo que foi dito na leitura de Sagitário, mas deixo para vocês ao critério de poder interpretar como podem, e a ver nos próximos meses, já em fevereiro, acho que começa outra vez já a haver certos eclipses, e aí então já vamos ver como é que certas transformações têm ocorrido desde setembro, e pronto, e como fazer esse tal ajuste, calibração ou refinamento para poder seguir com as etapas. Ok? Bem, desejo tudo o melhor, ótimas entradas para 2026, já nos veremos então em breve para novas mensagens, e até lá, tudo bom. Até uma próxima.